Salmo 25, primeiro. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Irmãos, não é qualquer um, ou a qualquer um, é ao Senhor. Nós dirigimos a nossa alma a quem tem nome, e é aquele cujo nome é o maior dos nomes, e a esse nós podemos elevar a alma. Que felicidade alguém poder elevar a alma diretamente ao Senhor, diretamente ao Senhor. Davi disse: eu levanto a minha alma a ti. Ele foi direto e o conhecia pelo nome. Senhor aqui é Jeová, Yahvé, Javé, ou a pronúncia que tiver, que nós não sabemos. É o Senhor. Ele chega ao Senhor a quem conhecia pelo nome e fala com ele: a ti eu levanto, eu elevo a minha alma. Nós não sabemos esse nome qual era, mas nós sabemos hoje qual é o nome. Diz no Novo Testamento: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, por quem, pelo qual devamos ser salvos. Nós podemos falar com o mesmo efeito de Davi: a ti, Jesus, eu elevo a minha alma, porque nós o conhecemos pelo nome, e se o conhecemos pelo nome, nós temos um relacionamento pessoal com ele, com Jesus. A ti, Jesus, elevo a minha alma. Algumas traduções falam: eleva a minha alma. Outras: levanto a minha alma. Uma vez quem já ouviu essa história, paciência comigo. Uma vez eu, saindo para almoçar no trabalho, num dia frio, um mendigo estava na calçada, no calçadão, coberto, e eu não vi, não é mérito meu o que aconteceu. E uma colega que passava, não crente, viu e me abordou. Ele tremia igual vara verde. E ela, compadecida, falou: você não tem um casaco lá em cima? E eu tinha um casaco lá em cima. E eu peguei o casaco e trouxe. E eu não lembro se ele estava sentado ou em pé, mas se estava sentado, ele se levantou. Eu não falei nada, e ele não falou nada. Eu estendi o casaco, e ele estendeu as mãos, e pegou o casaco, e vestiu. O casaco era grande de mim, ficou pequeno nele, mas deu certo. Ele reconheceu a necessidade, ele ficou de pé, e recebeu a minha oferta. É similar com Jesus. A nossa condição humana é a mesma, e Deus também toma a iniciativa e nos oferece a solução da nossa vida, e o que Ele quer em resposta à oferta dEle, que nós nos levantemos e recebamos o que Ele tem nos dado. Elevar a alma. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Senhor,
Eu aceito o Senhor com a minha alma. Eu aceito o Senhor com a minha alma. Muitos não fazem isso. Diz João: veio Jesus para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus se revela pelo nome. Jesus é o mediador. Irmãos, o nome de Deus que ficou desconhecido não é importante para nós hoje. Nós conhecemos Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Esse é o nome. Esse é o nome de Deus. E Jesus é o único mediador. O homem, então, com a alma, com a vida, com todo o entendimento, com o ser inteiro, precisa receber Jesus, se voltar para Jesus, se pôr de pé diante de Jesus, aceitá-lo, recebê-lo. A ti, Jesus, dedico a minha alma, dedico a minha existência. Quando a alma reflete e volta-se para si mesma e vê o seu estado, e ela se percebe com frio e vê Jesus oferecendo o aquecimento, ela olha para si mesma e sente a fome, e vê Jesus sendo o pão da vida. Ela olha para si mesma e sente a sede na alma, e vê Jesus que se apresentou a ela como a água da vida, e se percebe miserável. Ela precisa fazer uma escolha para receber aquele que é o pão da vida, a água da vida, o sustento da alma, aquele que dá sentido à nossa existência. Tem uns que abominam dizer que a fé é uma decisão humana. Tinha um professor que falava assim: a fé é a resposta humana à graça divina. Mas alguns não gostam disso. Mas a fé não é obra, não é mérito. A fé é desistir de lutar e elevar a alma a Jesus, que tem mérito. Se existe graça irresistível, como alguns falam, não é aquela graça que decide quem Deus quer que Ele salvar e quem Ele quer que seja vaso para a desonra. Eu sou daqueles que acreditam que Jesus morreu por todos, mas nem todos elevam a alma a Jesus. Acontece que uma alma morrendo de sede, que não é atraída pela água da vida, merece morrer de sede, ou não merece? Porque até um louco, que ele era louco, e mendigo, reconheceu o frio que sentia. Porque uma alma com sede não pode reconhecer que Jesus é a água da vida e tomá-la e saciar sua sede? A fé não é obra, é reconhecer que não pode vencer o pecado sem o poder de Jesus. É se render, é dizer a Jesus: a ti eu dirijo a minha alma, a ti, Jesus. Isso aconteceu quando Pedro tinha visto Jesus andando sobre o mar e com os outros teve medo porque pensou que era um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu. Então eu quero andar também sobre as águas. Então vem. E ele andou
Mas aí a fé se encolheu no meio das ondas, e ele começa a afundar, e ele grita: Senhor, salva-me. Ele podia ter pedido socorro ao barco, mas ele pediu a Jesus, e Jesus o toma pela mão e o levanta da água. A fé por si mesma não deu forças a Pedro para andar sobre as águas, mas a fé fez Jesus responder, e pelo poder de Jesus ele foi levantado. A fé não é mérito, o mérito é de Jesus. A ti, Jesus, me dedico, porque recebi o poder para isso, quando eu me rendi. Isso que Pedro quis ou entendeu. A ti levantarei minha existência, disse um escritor. Mas Davi, nesse salmo, quando ele eleva a alma dele a Jesus, aconteceu uma coisa que acontece com todos que fazem isso. Aconteceu com Isaías, quando viu o Senhor sobre um alto e sublime trono. Ele enxergou os próprios pecados, e ele clama, porque ia perecendo diante da santidade de Deus. Davi, ele reconhece no versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Reconhece primeiro que precisa de salvação. E no versículo 7, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim. Davi expõe o seu pecado ao Senhor quando se volta para ele. Toda vez que nós somos colocados diante de Jesus, o nosso pecado é confrontado. Lembram daquela mulher que teve alguns maridos e Jesus a faz reconhecer o seu pecado? Lembram daquele que confiava na sua riqueza e Jesus o faz ver que ele pecava por isso? Não há quem possa querer se aproximar de Jesus, fingindo-se bonzinho, porque vai precisar reconhecer os seus pecados. Quando nós elevamos a alma a Jesus, precisamos fazer com arrependimento dos nossos pecados. Quando nos levantamos a Deus, nós levamos nossos pecados a Ele. Irmãos, quando Jesus foi levantado na cruz, e nós, pela pregação do Evangelho, fomos colocados diante daquela cruz. Aliás, Jesus uma vez explicou isso assim: olha, um dia Israel fez murmuração, e por causa da murmuração, Deus mandou serpentes. Eles estavam morrendo. E eles clamaram a Deus. E Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal. E disse: olhem para a serpente. Quem olhar para a serpente não morre envenenado. E Jesus disse que a cruz era semelhante. Deus amou o mundo desse jeito, levantando Jesus para que pessoas pudessem elevar a alma à cruz. E quando nós elevamos a alma à cruz e levamos nossos pecados a Jesus, na cruz, Ele morre com os nossos pecados, assumindo o nosso lugar. Jesus foi levantado ao Pai, e nós somos levantados a Jesus, e nos identificamos com Jesus na cruz, e Ele morre com os nossos pecados, porque Ele foi levantado, e nós fomos levantados nele, colocamos a alma nele, para morrer com Ele. É interessante como Deus preparou a história para nos identificarmos com Jesus. Lá na criação,
diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, corrompida pelo pecado, mas imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós podemos olhar para Jesus na cruz e vermos a nós mesmos. E ele pôde subir à cruz e o Pai olhar para Jesus e ver todos nós, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Nós só podemos levantar a alma a Jesus inteiros, porque Jesus se identifica conosco, e foi feito para ser assim. Irmãos, nós um dia entregamos nossa existência pecaminosa a Jesus, e todos podem fazer isso. Todos podem ver Jesus na cruz e elevar a alma a Jesus e entregar-se a Ele pela fé, numa oração dizendo: a Ti, Jesus, pessoal e inteiramente, eu elevo a minha alma. Não poderá fazer isso enquanto estiver elevando a sua alma ao ídolo que passa numa procissão. Não poderá fazer isso enquanto estiver elevando a alma ao seu sistema religioso. Não poderá fazer isso enquanto estiver só olhando para si mesmo. Não poderá fazer isso enquanto não puder confiar em Deus e em Jesus. Mas, se olhar só para Jesus e elevar a alma a Ele num ato de fé, Jesus o recebe e o perdoa dos seus pecados e poderá ter a alegria que Davi teve também. Faça isso nesta noite. Saiba que Deus deu essa escolha a você. Você tem essa escolha porque Ele é soberano. Se Ele não fosse soberano, você não teria escolha. Mas na soberania dEle, Ele decidiu entregar a você a oportunidade de elevar sua alma a Jesus. E você fará isso, porque a alma com sede procura água, a alma com fome procura alimento. E quem não tem mais forças para resistir às culpas, pode encontrar em Jesus o poder e a alegria da paz, da salvação e do perdão. Deus nos abençoe. Devolvo a palavra.